A trajetória da dívida e o papo furado catastrofista. Vai, vamos lá. O que ele tem? O Fundo Monetário Internacional melhorou a previsão da dívida pública brasileira, mas piorou a previsão do déficit primário. A dívida bruta vai subir de 84,7% do PIB em 2023 para 86,7% nesse ano, segundo a previsão, e seguirá uma crescente. Nos próximos 5 anos vai seguir nessa crescente, mas num ritmo menor do que o previsto anteriormente. Os dados constam do relatório Monitor Fiscal, divulgado nesta quarta-feira pelo FMI, que recomendou ao Brasil fazer um esforço fiscal mais ambicioso. Na última edição do relatório, de outubro, a previsão era que a dívida do país encerrasse esse ano em 90,3% do PIB, mais de 3 pontos percentuais acima do número que está na nova versão. No longo prazo, a estimativa era que a dívida do país alcançasse 96% do PIB em 2028, que é o último ano para o qual havia a previsão. No relatório divulgado hoje, esse número caiu para 93,4%. E no ano seguinte, ela atingirá 93,9%, segundo as projeções. Então, embora cresça, evidentemente não tem um crescimento explosivo que se imaginou. Né? E, não, a catástrofe não virá ainda. O Haddad comentou essa perspectiva melhor. O que foi que ele disse? O ministro da Fazenda avaliou nesta quarta-feira em Washington como positiva a revisão da trajetória da dívida brasileira divulgada pelo Fundo Monetário Internacional. O ministro disse que o relatório é um sinal positivo ao país. Aspas para Haddad. O fato de que o FMI está dizendo que a nossa dívida está estabilizando num patamar menor do que eles supunham inicialmente é significativo, mas o desafio existe. Se tem uma pessoa que nunca negou que nós temos um desafio fiscal, é esse que vos fala. Bom, e nunca negou mesmo. Né? Eu vou insistir na tese que cuidar desse número, cuidar da trajetória dessa dívida, não é tarefa só do governo federal. Aliás, cada vez menos só do governo federal. Isso é uma tarefa também do Congresso. Né? Eu pergunto, em relação a déficit zero, nós vimos uma luta hercúlea do Haddad para conseguir isso já agora. Mas foi uma luta igualmente do Congresso? Ou nós assistimos ali a algumas práticas que, francamente, sabotavam o governo federal? E o Campos Neto, acho, está começando a flertar com uma mudança na trajetória dos juros. Né? O que foi que ele disse? Também em Washington, para uma reunião dos ministros da Fazenda, presidentes dos bancos centrais dos países do G20, o presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto, afirmou que a mudança de alvo para o resultado das contas públicas aumenta o cenário de incerteza sobre o controle fiscal do país. Ele falou: o problema é que temos mencionado, na verdade, Campos Neto disse, melhor falar outra frase porque senão não faz sentido, a incerteza sobre a âncora fiscal deixa mais custoso o trabalho para o controle da inflação. E ele falou: o problema é que temos mencionado isso, a âncora fiscal e monetária são muito relacionadas. Se você perde credibilidade ou se você está indo para um cenário de maior incerteza sobre a âncora fiscal, isso torna mais custoso o trabalho do outro lado. Torna, e já está sendo dado como possível que o Banco Central, na próxima jornada, não derrube a taxa de juros em meio ponto, talvez 0,25, e no limite da maluquice, há até quem fale que possa elevar a taxa de juros. Me parece isso um óbvio despropósito, né? Mas, evidentemente, a mudança ali da meta fiscal deu argumento para aqueles que estavam muito confortáveis com o Brasil tendo, durante um tempo, a maior taxa real de juros e ainda hoje uma das maiores taxas reais do mundo. Né? Não adianta, quando menos seria preciso que o Brasil fosse um país arriscado, né? E que houvesse realmente o risco de calote, e todo mundo sabe que esse risco não existe. Isso é mentira.